O ângulo da caixa não permite ele acertar a caixa. Não dá para ele tocar assim, né? Tocar do match. Então, aí que se desenvolve o traditional grip, para acertar a caixa enquanto você marcha. Esses músicos começam a desenvolver, então, um novo estilo de música, principalmente nessa região de New Orleans. Ali que você vai ter um dos focos importantes para o nascimento da bateria e para o jazz. Você tem um cara que ele chama Papa Jack Lane. O Papa Jack Lane é um marco, ele é muito importante. Ele é um dos donos de uma das bandas mais famosas desses marching bands de New Orleans. Conta-se até, tem um livro muito bacana, que esse aqui, ó, a The Jazz Book, para quem interessar aprofundar. Eu conheço essa versão só em inglês, eu não sei se tem esse livro em português. The Jazz Book. Acho que eu que vejo ao contrário, né? Se vocês quiserem, depois eu passo uma bibliografia também, eu passo meu WhatsApp, a gente tira outras dúvidas em relação a isso. O Papa Jack Lane era um cara que ele era um campeão num desafio que tinha na época, que era duas bandas cruzarem uma com a outra e ver quem ia perder o andamento, quem que ia cruzar, quem que ia derrubar. E a do Papa Jack Lane era super famosa, que não caía. O Papa Jack Lane era um cara muito firme de ritmo. E ele, passando por uma crise, acho que você tem uma crise nos Estados Unidos ali por volta da virada do século, 18 para 19, aliás, desculpa, 19 para o 20, as bandas que eram essas marching bands, que começaram com pequenas excursões, que tinham ali em média 20 músicos, 15 músicos, tiveram que acontecer cortes de pessoal, diminuir, né? E o Papa Jack Lane sacou o negócio. Se eu tenho 3 percussionistas na minha banda, um tocando prato, um tocando bumbo, um tocando caixa, eu acho que eu consigo tocar os 3 num só. E aí, nessa ganância, surge o baterista, que é o cara que tomou emprego de mais 2 camaradas. Como que se formava isso? É a bateria? Não, não era a bateria ainda. A gente chama isso de double drumming. Era um bumbo de exército muito grande, geralmente 26 polegadas, 24, bumbo gigante mesmo. Colocava o bumbo de bateria na frente, no chão, aí já não dava para marchar. Isso aí tinha que acontecer com a banda parada. Colocava a caixa numa cadeira, porque ela fica na posição perfeita para se tocar o traditional. E os pratos, ele colocou uma haste que tinha o prato em cima do bumbo, ou um pratinho mais embaixo, encostando quase na pele do bumbo. O double drumming não tinha pedal. Se tocava com a mão direita e com a mão esquerda, com 2 baquetas. Então, se eu tocava o bumbo e a caixa, tum tcha tum tcha tum ti tum tcha tum tcha tum ca tum tcha tum ti tum ta tum ta tum. E assim você começou a história de um músico fazer o papel de 3. Acontece que o ser humano é incrível, né? As pessoas começaram a dar chutes no bumbo para ter mais nota. Começaram a tocar o bumbo com a mão e chutar. Com a mão e chutar, com a mão e chutar. Então, tudum, tá, pum, pá, pum, pum, cá, mão e chute. Nisso, um cara começou a sacar, chute não, vamos inventar um pedal. Começa uma série de invenções de pedais. Os primeiros não dão muito certo, a galera não gosta, porque a mola era fraca ou alguns não tinham mola. Então ele batia na pele e caía. Batia na pele, colava e caía. Aí a galera falou, não, eu prefiro chute. Eu sou mais rápido chutando do que com esse pedal. Larga a mão. Até que em 1909, o Ludwig, das bateras Ludwig, eles eram 2 irmãos inventores e também percussionistas, ele patenteia o primeiro pedal de mola, que ele é praticamente igual aos pedais que a gente tem hoje. O sistema é esse, 2 molas com o batedor e a sapata, né? Quando o Ludwig inventa esse pedal que tem resposta, né? Ele bate e sai, bate e sai, bate e sai. Começam combinações mais incríveis entre bumbo e caixa. A gente começou com uma combinação rítmica mais rica. O próximo elemento que surge é o chimbal. A gente não tinha chimbal até 1920, 1915 não havia chimbal. O chimbal surge com o nome de low boy. Era uma coisa pequenininha no chão, com 2 pratinhos grudados um no outro. Um batera da época, que era o Baby Dodds, ele era a batera do
Ah, meu Deus, com que ele tocava? Do Louis Armstrong. Ele tocava com o Louis Armstrong na época. Ele não gostou do lowboy, ele não gostou do chimbal. Então, há várias fotos dessa época onde ele não tem lowboy, ele só está tocando bumbo e caixa, e alguns pratos em cima. Assim começa o kit da bateria. Os tom-tons, a primeira vez que surge o tom-tom, acontece o quê? O tom-tom é um instrumento que vem da China, porque New Orleans, onde é o berço do jazz, o berço dessa história do nascimento da bateria, era um porto. E porto tem gente de todo mundo, não para, né? Há relatos dos cidadãos que moravam em New Orleans nessa época, você tem mais de 20 etnias. Você tem eslovacos, você tem alemães, você tem turcos, você tem chinês, você tem francês, espanhol, o africano, você tem também o crioulo, você tem a galera vinda do Caribe. Então, é muita gente, é um caldeirão de música, de cultura, que daí, desse monte de instrumentos, junta-se a bateria. Então, a bateria no começo era uma maluquice, ela tinha uns tamborzinhos pequenos da China, que eram os tons-tons, os pratos turcos, você já tem algum China, inclusive, já há fotos da época de pequenos Chinas e até Chinas maiores, de 16 polegadas, você tem todo tipo de efeito, de bloco, de coquinho, se amarrava tudo, porque logo em seguida, a bateria, esse projeto de bateria que eu estou falando, que era uma junção de instrumentos, ela começa a ter espaço para trabalhar no circo, que chamava os vaudevilles. Então, no circo, ela fazia a sonoplastia, fazia som de tudo. Tinha até buzina de carro, aí era loucura. Outro trabalho que o baterista teve, também na década de 20, era a sonoplastia ao vivo do cinema mudo. Então, o kit de bateria que o baterista criava nessa época era gigantesco, porque ele tinha que ter barulho de tudo, barulho de água caindo durante um banho, barulho da porta do carro quando fecha, então era uma sonoplastia, né? O kit de bateria começa a ficar menor e tomar a cara do que a gente conhece hoje em 1930, na década de 30, que daí surge também o hi-hat, que é o que a gente chama hoje de chimbal. O hi-hat era o lowboy, só que dessa vez alto, por isso o nome, hi-hat. O hi-hat ficou alto, ficou próximo do baterista. Então agora dava para tocar o chimbal com as mãos. O que o músico fez? Toda a década de 30, a época da swing, a era do swing nos Estados Unidos, a gente vai ter a galera usando e abusando de chimbal, porque era a grande novidade tecnológica da bateria. Então você começa a ouvir demais aquele chimbal, que é a cara das bandas de swing do jazz, né? Graças a essa invenção. É na década de 30 também, que um batera muito importante, que todo mundo ligado à bateria conhece o nome, que é o Gene Krupa. O Gene Krupa foi importante não só pela parte de performance dele, mas ele é um dos inventores e desenvolvedores do tom-tom que a gente tem hoje. Então, abandona aquele tom-tom chinês, que era feito uns tambores pequenos, e eram uns tambores de tarraxa, não dava para afinar, couro, você afinava com fogo, senão não dava afinação, por tambores parecidos com a caixa, só que maiores, e com afinação. E o Gene Krupa se empenhou muito nisso, foi um trabalho muito grande dele. Aí, tanto é que, se você notar o play do Gene Krupa, ele usa muito tambor. É a marca registrada dele usar os tons, né? Os bum bum dum bas dum dum badum badum bum bum bas dum bum dum bum bum bum, que era algo revolucionário na época também. Era o que chamava a juventude para frente do palco. A gurizada, o jovem da época, pirava com essa história desses tambores do Gene Krupa, de uma jazz band em cima do palco. Era a música do momento. O jazz já chegou a ser isso, né? Olha que engraçado. Depois, a gente vai ter o surgimento do ride na década de 40. O ride é o prato de condução, que ele se torna maior, né? Um prato gigante, de 20 polegadas, 22.
E aí o músico começa a usá-lo cada vez mais. Então nota-se que cada vez que tem uma invenção tecnológica, o músico começa a usar aquilo mais na música. Inventa-se o hi-hat, que dá para tocar com a mão, a música daquela época estava hi-hat o tempo todo. Arrumou um tom-tom que deu para afinar melhor, vai estar em tudo que é disco daquela época, era novidade. A mesma coisa acontece com o ride. Quando o ride surge no bebop, o baterista de bebop não quis mais ficar conduzindo no chimbal. Ele começa a conduzir o jazz agora no prato, que é o prato de condução, né? Então, da década de 50 para frente, que a gente vai ter o instrumento bateria formado do jeito que a gente conhece hoje, né? Bumbo, caixa, chimbal, tom-tom, surdo, prato ride, prato de ataque, aí você tem China, que já era bem antigo, né? Não é uma inovação, aí depois os pratos menores, os splashes, só que você tinha splash também na década de 20, também não é uma inovação de agora. Então, o que a gente chega numa conclusão? A bateria é um instrumento muito novo, a gente está falando de 70 anos, 80 anos da formação do kit que a gente conhece. Então, com certeza, ela é um bebê ainda. Tem muita coisa para ser explorado. Tem muita coisa de timbre, forma de tocar, invenções rítmicas. A bateria não está nem perto do começo da história dela, né? Se você olhar outros instrumentos, como cello, como violino, como o próprio violão, viola da gamba, são instrumentos com mais de 500 anos, mais de 600 anos, mais de 1000 anos. E a nossa história dentro da bateria tem um longo caminho ainda a ser percorrido. Vocês têm alguma pergunta sobre essa questão agora, gente? Porque eu vou mudar o tópico, tá? Eu queria fechar essa questão da onde vem a bateria, se alguém tem alguma dúvida, me diga aí, galera, participem. Quem fala? Fala, Ronaldo. Tá. Boa pergunta, Ronaldo. As peles sempre foram de couro. Toda essa época, até onde eu estou falando, da década de 50, se usava couro. Na década de 60, começam os primeiros protótipos para usar material com nylon, né? Material com plástico. Porém, teve uma resistência muito grande dos músicos para usarem as peles sintéticas, porque era o começo das peles sintéticas, elas estouravam de uma vez. Você estava tocando, do nada ela explodia, te deixava na mão. Então, voltaram a usar couro. Até se chegar, aí chegou o Remo, muito importante o trabalho do Remo, né, da Rimmel, que a gente tem até hoje uma das marcas mais famosas, que ele conseguiu estabelecer, desenvolver um produto que aguentava. Aí, meu amigo, quando a pele sintética se mostrou eficaz, aí acabou o couro, porque o couro também tem muito problema. Quem toca instrumento de couro, às vezes eu tenho alguns instrumentos de couro artesanais, instrumentos africanos, instrumentos cubanos, que não tem tarraxa, né? Ou é corda, ou ele é preso e feito no instrumento. É muito difícil a afinação, principalmente você vai para um estúdio que tem um ar-condicionado torando, e você chega do calor, a afinação morre ou estica de uma vez. Ou ele vira um pele de gato apertada, ou fica frouxo. Aí você tem que lidar com isqueiro, pôr uma distância do isqueiro para... é trampo. Couro é trampo. Sim, sim. Com certeza sim. Você tem a questão da pele de resposta. Sim. Uhum. Uhum, uhum, uhum. Ó, já, com certeza. Se a gente pegar a caixa de bateria, se pegar esses dias, eu vi uma caixa com um baterista, ele estava tocando uma caixa de 1916, se eu não me engano, ou 1917, algo assim. Já é uma caixa.
Você olha assim, já tem o parafuso, a canoa, a pele de baixo, a pele de cima, ela já vem daí. Se a gente jogar mais para trás, vamos ver de onde que a caixa vem. A caixa vem do instrumento que chama tabor, um instrumento medieval. Geralmente, se você lembrar daqueles filmes Sessão da Tarde, onde tem um músico medieval que toca flauta e um tambor ao mesmo tempo, esse é o tabor. O que é o tabor? É um instrumento de percussão, um tambor, só que ele tinha uma corda, geralmente de tripa trançada, na parte de cima, que fazia o papel do que faz a nossa esteira da bateria, sabe? A esteira é uma cópia do tabor, só que a gente inverteu, jogou a esteira para baixo. Então, a caixa especificamente, essa coisa de ter esteira, vai vir lá da época medieval. De um século. Sim. É o tempo que a gente está, vai acontecer. É possível também, outra sonoridade, né? É legal também a gente pensar o que aconteceu com o bumbo. O bumbo de bateria, ele já teve vários tamanhos. Como o tabor teve vários tamanhos, a caixa menos variações. O bumbo de bateria já variou muito. Como ele vinha, ele era um instrumento militar, o bumbo militar tinha tradicionalmente 26 polegadas. Era um canhão, era um troço gigante. Ele volta ali para, quando está na década de 30, a época das jazz band, né, as orquestras americanas, você vai ter bumbo variando entre 24, 26, bumbos grandes. Você precisava de bumbos grandes, até colocava-se o logotipo da banda na frente do bumbo, ele era uma coisa imponente, né? Na década de 50 e 60, o jazz migra dos grandes palcos de baile, ele migra para as pequenas casas. É aquele momento do bebop, aquele momento do jazz mais intimista. Jazz para 30, 40 pessoas lotava o local. Os bateristas estavam usando ainda o que eles tinham antigamente, o que eles usavam, que era o bumbo de 26 polegadas, 24, coisas gigantes. Aí o Gretsch, o cara da marca Gretsch, ele começou a olhar aquilo e falou, mano, se eu inventar um bumbo de 18 pequenininho para o cara carregar no táxi, eu vou solucionar um problema para esse cara. E ele começou a inventar esse bumbo de 18 e os primeiros ele deu. Ele ia nas casas de jazz, tinha a Rua 52 nos Estados Unidos, era muito famosa, que ela tinha tipo mais de 30 bares de jazz, um de frente para o outro. Inclusive eles colocavam caixa de som para fora, para atrair público. Imagina o que era, você andar numa rua com 20, 30 bares e você ouvindo o que está rolando ali fora, né? Uma loucura. O Gretchen ia lá e dava o bumbo pro cara. Falar, eu sou um inventor, eu tenho aqui uma bateria, chama Gretsch, eu vou te dar um bumbo para você usar, você me fala depois. E aí ele aparecia com um bumbinho pequeno, né, um bumbo de 18 polegadas. Nossa, foi a vida. Sem falar que o músico podia dar mais notas que não embolava tanto em relação ao baixo. Ó, meus amigos baixistas aí, ó. Os bateristas têm que pensar no baixo, não dá para soltar bumbo o tempo todo. Essa questão que a gente tem a mudança do tamanho do bumbo, por isso que hoje a gente olha o bumbo de jazz e vê algo bem pequeno e a pele bem apertada do bumbo, porque ele não quer entrar no jogo de frequências do baixo, principalmente do baixo acústico, né? Essa é uma questão importante da gente pensar também. Mas boa colocação, Ronaldo, bacana. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, sobre o surgimento da bateria, suas peças? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ícaro. Ele foi assim, você tinha a bateria, que ele chamava de trap, né? Trap é a armadilha. Você imagina o que era. Vai chamar de armadilha, era um rolo, né? Ela surge sem hi-hat, não tinha chimbal. Em 1910 para 1920, nessa década, surge um chimbal pequenininho, que chama low boy, garoto baixo, pequeno, garotinho.
O lowboy era bem pequeno. E ele tinha 2 pratinhos minúsculos. Só que você não conseguia tocar com a mão, você tocava só com o pé. Mas ele não foi uma febre, tá? Ele não foi uma coisa todo mundo, agora chegou o lowboy, vamos tocar lowboy. Eu tinha falado antes um pouco até que o Baby Dots, que é o batera lá do, já esqueci o nome de novo, do Louis Armstrong, ele não gostava de usar o lowboy. O hi-hat que a gente conhece vai chegar na década de 30. E aí é o hi-hat com pedal, do jeito que a gente já é muito similar aos nossos de hoje em dia, né? E aí é óbvio, o músico começou a conduzir muito mais no chimbal. Você vê a ligação que tem tecnologia com musicalidade. Chegava uma inovação técnica, aquilo virava música. Acho que foi claro, né? Alguma dúvida, gente? Posso mudar o tópico? Como que vocês estão? Beleza? Quanto ao nascimento da batera, né? É simples, né, gente? Nem é tão complicado assim. É. Ainda mais pra gente que ama batera, cara, tem que saber de onde veio, por que que veio, da onde, para onde está indo isso, né? Bom, eu falei do Papa Jack Lane, deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Eu já quero passar por uma parte que é um dos tópicos que eu preparei para a nossa live. É óbvio que isso aqui pode ser mudado. A partir do momento que vocês começam a interagir, fazer pergunta, eu vou seguir as perguntas, tá? Que eu acho que isso é o mais legal de uma live. Não eu trazer tudo pronto, né? Eu quero que vocês participem, perguntem aí, gente, tirem as dúvidas, sem medo de ser feliz, viu? Aproveita a chance da gente estar junto aqui hoje. Eu... Sim. Eu vejo assim tem vários polos que estão caminhando dessa questão de sonoridade para onde a bateria está indo. Você tem, obviamente, o lado eletrônico, que está cada vez mais desenvolvido, os pads eletrônicos, a forma de samplear está cada vez mais incrível, né? Eu sou de uma época, por exemplo, eu já tive baterias eletrônicas ali na década de 90, que não dava vontade de tocar. Era muito falso, a resposta era ruim, não dava para dar nota fantasma, a própria questão de timbre, era ainda uma coisa, estava no nascimento, né? Hoje em dia já tem algo incrível. Inclusive, eu gosto muito da ideia de kits híbridos, né? Você usar acústico com alguns elementos, ou algum pad eletrônico, eu acho super bem-vindo. A gente aumenta a coloração, né? A nossa paleta aí de som é muito legal para gig que você tá, ou mesmo para gravação. Eu gosto de fazer muito gravação com isso. Por que eu falo que tem que estar híbrido? Aí é um conceito meu. Eu gosto de ter a bateria com algo eletrônico para eu, quando tocar o eletrônico, parei de tocar a bateria. Quando eu toco a bateria, parei de tocar o eletrônico. Então não é overdub, sabe? Não é assim, eu toquei a bateria, depois eu vou lá e toco o eletrônico. Mas é concepção, isso é o que eu gosto. Eu gosto de manter o live da história, de misturar mesmo, misturar no play. Se eu for tocar o eletrônico, eu tenho que parar a caixa, eu tenho que parar o bumbo, porque eu vou tocar outra coisa. Isso aí dá uma misturada que eu acho bem interessante, é um caminho que eu tô trabalhando bastante, que eu gosto bastante, que eu tô atualmente fazendo. Você tem também um batera chamado Jeff Ballard, que é fenomenal. Aí a gente começou a falar dos geniais, né? Jeff Ballard é o cara. Até depois, eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Quem quiser esses nomes, eu escrevo tudo pra gente. A bibliografia também de tudo que eu tô falando e também o nome desses bateras. O Jeff Ballard, ele montou um último trampo dele que ele juntou tambores do mundo inteiro e juntou no kit da bateria. Então ele pega um djembe e põe no bumbo. Ele pegou um darbuka e colocou de caixa. E assim por diante, ele fez um kit todo percussivo, é muito interessante, muito legal a sonoridade que ele traz. E ele, como é um batera que tem muito conhecimento, né, é muito amplo, o repertório do Jeff Ballard, então ele toca coisas como se fosse música eletrônica,
porque ele tem conhecimento de como se tocar música eletrônica, num kit totalmente africano, num kit totalmente acústico. Então é uma coisa bem interessante também, soa moderno você pegar coisas tribais, né? Um exemplo desse. Acho que fui claro também na resposta. Tem alguma dúvida, Vinícius? Vinícius, tá aí? Liga o mic, Vaz. Tá. Uhum. Tá, claro, claro. Eu te passo. Depois eu vou deixar meu WhatsApp, gente. Vocês me mandam, eu escrevo todos esses nomes. Tem o Chris Davis, é um batera que está fazendo coisas incríveis. O Chris Davis faz esse tipo de coisa, que o batera hoje é o cara responsável de trazer o hip hop para dentro do jazz, né? Ele está fazendo essa mistura incrível, toca com todo mundo. E ele é fenomenal. É outro cara genial. Pra você ter ideia, o kit do Chris Davis. Às vezes ele coloca uma caixa, outra caixa, um pad eletrônico e um bongô. Você fala, eu jamais colocaria um kit desse. Uma caixa, outra caixa, um pad e um bongô, na mão dele funciona que é uma coisa de louco, funciona muito bem. Você fala, cara, esse bongô aí não vai casar. E casa. Você vê que não tem limites, é arte, né, gente? A arte não pode ter limite, não pode ter muita forma, não pode ter muita coisa do momento, é testar. Faça teste. Uma coisa importante também são as técnicas estendidas. Esse aí é um tópico muito legal, eu nem ia tratar dele aqui, mas entramos nesse assunto, é você tirar som inesperado do seu instrumento. Uma técnica estendida, ela vem muito da música contemporânea, né? Se você pegar um violão e em vez de tocar nas cordas, você virar ele ao contrário e batucar. Você, em vez de tocar com as cordas, dedilhar, você pegar uma caneta e friccionar. É você tentar tirar som que não é esperado do seu instrumento. E a bateria é um prato cheio para isso. Você pode fazer de tudo. Esses dias eu vi na faculdade, o professor William mostrou para mim uma peça onde o baterista tinha que colocar objetos de metais em cima da bateria, tipo chave, moeda, parafuso. Ele lotava a bateria disso como um piano preparado, que é algo que acontece muito na música contemporânea, coisa do John Cage, né? E ele tocar em cima disso. Dá um efeito incrível, né? Começa a voar peça para tudo que é lado. Vira um festival da loucura, né? Mas o resultado sonoro é muito interessante. Então, as técnicas estendidas ajudam muito a gente a pensar timbre. O Mark Juliano é muito bom de técnica estendida. O que é a técnica estendida? Ele pensa de tocar num lugar que ninguém está pensando. Se você prestar atenção na forma que o Mark Juliana toca, olha o tanto de timbre que ele tira da superfície do chimbal. Ele não fica preso a um sweet spot, né? Um lugar de som perfeito. Ele tira várias sonoridades. Uma hora ele toca aqui, ele toca no meio, ele toca na borda, ele toca na cúpula, ele toca na varetinha que prende o chimbal, coisa que você não pensava em tocar. Sabe? A técnica estendida está nisso. A caixa, todo mundo sempre fala, o som da caixa, o som mais bonito está no centro, você vai ter um grave amplo, o rinshot, que você tem o top, né, o ataque da caixa, né, com rinshot. Mas se você prestar atenção, tem muito batera de jazz, desde Jack DeJohnette, Danny Chambers. Eu cansei de ver disco que os caras dão o rinshot meio estragado, assim, no lado meio fraco da baqueta. Não dá o rinshot aqui onde é forte, dá no meio. Conta-se que esse rinshot de meio era algo que o Gene Krupa também dava muito. Você não dá o rinshot aqui, para dar o pá estralado, você dá aqui mais perto do meio da baqueta para dar um semi-rinshot, para dar uma sujadinha, né? O Mark Juliana trabalha muito também em tocar na borda da bateria, dá outro timbre de caixa. Um lugar que, por exemplo, eu já vi um workshop, por exemplo, de uma percussionista erudita,
onde ela falava que não, você só pode tocar no centro, é aqui, não pode andar pelas bordas, muda o timbre, o maestro vai ficar louco. E se você prestar atenção nesses caras que a gente está falando, eles estão justamente atrás disso, tocando na borda, tocando meio borda e aro. Aí ele dá uma loucura, ele sai para solar, ele sola no aro. Ele não quer mais só o timbre da batera que você está acostumado, aquele timbre padronizado, sabe? A mesma coisa com a afinação. A afinação não tem um padrão mais, nem no jazz. Não dá para você falar, a afinação do jazz é sempre apertada, sempre aquela aguda. Depende. Você pega o Marcus Gilmore, a afinação do cara tá em outro lugar. Você pega o Bill Stewart, já vai apertar pra caramba. Você pega o Eric Harland, já é outra sonoridade que ele traz, né? Então tá muito da questão estética, né? Da sua escolha. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de sair do padrão sonoro. Isso aí para a arte faz muito bem, é o conceito que eu tenho, tá? Mais alguma pergunta, galera, disso? Pode falar. Fala, Ronaldão. Vamos aí. Uhum. Eu ouvi um pouco cortado, Ronaldo, mas veja se eu entendi. Se há lugares que não dá para aplicar essa ideia, né, de se fazer uma sonoridade diferenciada, e se há produtores que sempre querem o mesmo som. É isso por aí? Porque cortou muito. Dá, melhorou. Tá. Uhum, uhum. Sim, não, isso sempre foi, Ronaldo, sempre será. Porque você vai ter uma música ligada a padrões da cultura de massa, padrões que vão render muita grana, a indústria cultural, e você vai sempre ter uma música que, tipo, tá cagando pra isso. Que, mano,
Eu não me importo se isso vai vender, se não vai vender, se alguém vai gostar. É uma questão minha. Eu quero me sentir bem com essa minha música, né? Se você está numa música desse padrão, que é esse padrão ligado à música de massa, que ela precisa tocar na rádio, então ela precisa ter o mesmo padrão sonoro, você não dá para aplicar esse conceito. Até daria em um certo ponto. Você vai ter que ter sorte de ter um produtor que gosta de inovação. Se ele não gostar de inovação, se ele quer o que já foi feito, esquece. Você tem que fazer o mesmo. Aí você vai dar murro em ponta de faca, ou não vai ser chamado. Se você entra numa gig bem comercial e você entra com essa cabeça de música criativa, sonoridade criativa, eu vou aparecer com um kit africano aqui, não vai dar certo. Com certeza o teu telefone não vai tocar a segunda vez para esse tipo de gig. Então eu brinco assim, ó, um jeito que eu passo para os meus alunos entenda o esporte que você está jogando. Se você está jogando basquete, não use os pés. Se você está jogando futebol, não use as mãos. Isso já ajuda muito. A gente levar isso conforme o estilo, saca? Se um produtor quer sua posição de zagueiro bicudão, aquele que chegou a bola na área, chuta para frente, beleza. Ele é como seu técnico, ele quer que você faça aquilo, né? Agora, nada impede que, por exemplo, a gente teve na história um goleiro que batia falta, o Rogério Ceni. Era uma coisa inesperada, né? O goleiro era o batedor de pênalti de um time, isso aí não raro, né? Então, mas a maioria vai estar no padrão. Aí o que eu dou de dica? Se você conhece aquele padrão de música, você vai se dar bem. Por exemplo, hoje eu não consigo gravar sertanejo universitário, porque eu não tenho conhecimento do estilo, eu não tenho essa verdade, não está introjetado em mim, eu não sei o que fazer. Então, tudo que eu fizer gravando um sertanejo universitário, eu não vou alegrar nem a banda, nem o produtor. Eu vou ser limado. Eu nem me arrisco. Às vezes me ligam. Você quer gravar? Tem um sertanejo aqui. Eu falo, galera, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Não é a minha praia, né? É muito importante o músico ter essa noção de tipo esporte, né? É, você tem que conhecer. Da mesma forma, não dá para um músico que está acostumado com uma coisa pop gravar uma coisa de MPB, gravar uma bossa nova, gravar. Não soa. Tem que ter verdade em música. E a gente tem que saber a nossa verdade, até qual estilo cabe a nossa verdade. Acho que essa é uma questão de maturidade que a gente chega, né? A não se meter onde não vai dar certo, onde a gente não tem o conhecimento para aquilo, independente de a gente achar se aquilo é bom, é ruim, é fácil de tocar, é mais difícil. Se você não tem a verdade daquela música, sai fora. Não funciona. Não soa bem, não vai mixar bem, o técnico de som não vai gostar do som, você só vai dar trabalho, você está no lugar errado, né? É, é o. Assim, uhum, uhum, uhum. Não dá para comparar, né? Estados Unidos é sacanagem, né? Uhum, uhum. Então, ó,
uma coisa que eu vejo assim, eu vejo isso de uma forma diferente. A remuneração eu nunca vi, Ronaldo, sendo bem sincero, a remuneração eu sempre, onde eu estive, e os amigos que eu tenho também, a remuneração é sempre igual. Tem gigs que remuneram abaixo, mas remunera todo mundo abaixo. E aí você tem o sertanejo universitário, é uma delas, que realmente tem um cachê muito baixo. Mas em relação à discriminação da remuneração, na minha experiência, eu nunca vi. Quanto a estar preparado ou não para tocar, a parte técnica, eu acho que também não é tanto a parte técnica, porque, por exemplo, se você pegar o próprio sertanejo universitário, tecnicamente é bem difícil o baterista tocar. Ele tem que ter uma independência, uma noção de time e uma noção de coordenação, porque é um estilo que hoje a bateria não para. A bateria faz pouco groove, muita virada, muita convenção, convenções difíceis tecnicamente. Você tem bateras que gravam o sertanejo universitário, que os caras empenam mesmo, que alguns deles eu conheço, como Pacote, né, etc. A parte técnica é difícil, viu? Da parte da bateria, inclusive em relação aos outros instrumentos, ela é até mais difícil. A questão é que se paga mal nesse estilo. No estilo de sertanejo universitário, realmente o cachê é muito abaixo. E o cachê do artista é alto, ele poderia remunerar melhor a sua equipe, né? Mas aí é uma coisa desse métier, desse mundo, né, que acontece. Mais alguma, gente, para a gente passar para frente? Como é que estamos aí? Alguma pergunta sobre isso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Posso passar para a parte de exercícios de independência? Ou vocês querem tratar de outro assunto? Como que estamos? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém perguntando alguma coisa, gente? Guilherme Moreno, um abraço. Gui, Devanilson, Abner. Sim, e aí, Gui, tudo beleza? Que bom. Não tem problema, live é para isso. Pode ser o que for, pode perguntar. Tá. Isso é uma coisa que eu não sei nem como explicar de não tê-la, porque desde pequenininho eu lembro assim de estar em pizzaria com 5, 6 anos de idade e meus pais já estão falando, para de batucar na mesa, sabe? Aquele guri que pega o garfo e a faca e fica... Eu tenho memórias, as primeiras memórias que eu tenho também, de 4, 3,5, eu colocava almofadas no chão da sala e na minha cabeça aquilo era uma bateria. E eu ligava a rádio e ficava a tarde inteira com um par de colher andando naquilo, mas assim, era qualquer coisa, não estava tocando no ritmo, não estava tocando no groove ou virada, eu não tinha essa percepção, mas eu me divertia naquilo, e passava horas, até que eu construí a minha primeira bateria de lata, eu tinha uns 13 anos, lata com papelão, aí meu pai olhou aquilo e falou, putz, não vai ter jeito, acho que vou ter que comprar uma bateria para esse cara, viu? Aí com 15 anos comprou uma bateria, que era uma Golpe. Só que ela era tão ruim, mas tão regaceira, que eu apelidei ela de Yamaha. Porque Yamaha com arame, Yamaha com fita crepe, que ela não parava em pé, ela abria. Só que foi uma paixão imediata com essa minha Golpe. Eu chegava do colégio meio-dia, minha mãe conta várias vezes, porque eu não lembro disso, que eu não almoçava, eu ficava tocando com discos. Minha irmã tinha muito disco da Elis Regina em casa, João Gilberto, Tom Jobim, e eu colocava sem nem ter pretensão nenhuma de ser músico, e ficava a tarde inteira acompanhando eles, do meu jeito, do jeito que eu entendia. E hoje, na minha maturidade, na minha vida de músico, eu vejo que isso é um estudo tremendo, você tocar o play-along com um músico de verdade, não play-along composto lá por um tecladista e joga na net. É você tocar com seus ídolos, né? Você tocar samba com o Paulo Braga na batera.
O aprendizado é enorme, é uma coisa muito legal e que eu indico para todo mundo fazer. Bacana a pergunta aí, Gui. Mais alguma, gente? O que vocês interessam aí? O que vocês querem saber? Que silêncio! Alguém tem mais alguma pergunta agora, gente? Quer tratar? Ou eu posso ir para a parte de independência? Boa! Então vamos para frente. Gente, tem um exercício que é fantástico, mas fantástico, fantástico, fantástico. E ele é muito simples. Só que, por exemplo, toda vez que eu dou aula, independe do nível do aluno, e às vezes eu dou aula para alunos em níveis bem avançados, nível profissional. A hora que chega nesse exercício, tem problema. A gente sempre tem um problema na base nossa, em relação à coordenação e à precisão. Então, você não precisa entender de partitura para fazer esse exercício. Quem entende de partitura, a gente vai estar trabalhando em semicolcheia, que são 4 notas por tempo, né? 1, A, B, C. Se você nunca viu partitura, você vai contar assim. 1, A, da expert. Nisso aqui, você toca qualquer ritmo brasileiro. Você toca qualquer ritmo de funk James Brown. Você vai criar uma noção de ritmo dentro da semicolcheia que é primordial, principalmente para quem quer trabalhar com síncope. O que é a síncope? É você acentuar aonde não é esperado o acento, ou seja, acentuar o tempo fraco. O tempo forte, as cabeças de nota, o chão, a gente já espera, né? O handbanger, você espera ali o chão. Se eu acentuar fora, isso é uma síncope, certo? Então, vamos fazer o primeiro. Você vai fazer 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. Você vai marcar o tempo com uma das mãos e acentuar com a outra. Eu vou marcar com a minha direita e acentuar com a esquerda. Primeiro eu vou acentuar só o número. Faz comigo, ó. 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. Foi simultâneo, né? 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. O segundo, a gente vai pegar uma síncope já embaçada. Você vai acentuar o A. Então vai ficar, ó, a direita marcando o número sempre, tá? 2, 3, 4 ABC, 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. Você acentuou o A. O próximo, o B. Então vai ficar 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. O último, o C, que é a ponta, né? Então vai ficar 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, 1. Esse é o bumbo do samba, né? 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, 1. E o desafio agora, aí se quem quiser escrever até legal, escreva 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. E a gente vai circular. Você vai circular. Deixa eu ver aqui, onde eu pus para vocês. Eu não circulei nesse. Deixa eu ver. Vou fazer rapidão aqui também escrevendo, ó. Eu vou escrever 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. E eu vou circular. Primeiro 1, faço um círculo no 1. Nesse primeiro, ó. Se deu para ver aqui, ó, no 1. Agora eu vou circular esse A. Circular esse A. Aí no tempo 3, vou circular o B. E no tempo 4, vou circular o C. Então vai ficar assim, ó. 1
A, B, C, 2, A, B, C, 3, A, B, C, 4, A, B, C. Já dá uma coisa muito legal para a gente treinar. Vai ser isso aqui, ó. 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC, 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 ABC. Isso independe de qual instrumento você tiver. Isso é para o músico introjetar precisão dentro da semicolcheia. Trabalhando isso, gente, ó, você mata qualquer convenção para samba, qualquer convenção para baião, qualquer ritmo brasileiro, você está tranquilo se você consegue muito bem precisar uma dessas 4 semicolcheias. O outro exercício de coordenação que eu quero passar é já voltada para o jazz. O jazz a gente precisa trabalhar muito bem a precisão das tercinas, ou seja, 3 notas por tempo. Antes estávamos em 4 semicolcheia, 4 por tempos. Agora a gente terá 3. Então eu peço para quem quiser escrever, faz assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você circulou o 1. No de baixo, o 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O próximo, o 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Isso pro jazz é muito bom. Como que fica o primeiro? Vai ficar simultâneo as duas. Quem marca o tempo e quem acentua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O segundo, você vai marcar cada um na sua direita e o 2 na esquerda. Já complica, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De novo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por último, a direita marca todo o 1 e a esquerda marca o 3. Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí o que a gente vai brincar? Com esse exercício aqui, ó. Você vai acentuar o 1, em seguida o outro compasso, o 2, depois o 3, novamente volta para o 1. Então fica 1, 2, 3, 1. Na prática, como que ficaria? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De novo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aqui é mais chatinho, porque a gente trabalha muito pouco que altera, né? A gente trabalha muito pouco tercina. Então, um bom exercício para você introjetar. Pro jazz, isso aqui é vida. O músico que quer tocar jazz tem que saber tudo de tercina, tem que saber precisar cada tercina para fazer o fraseado do jazz, ele é todo tercinado, a maioria das vezes, beleza? Alguma dúvida sobre isso, gente? Deu para entender? Foi muito difícil? Foi muito fácil? Falem aí, como é que foi? Devanil, pode falar. Claro? Tem. Tem, porque a música latina, a gente estava até conversando hoje sobre o Horácio El Negro, lembra? A clave, ela é um misto da semicolcheia com a tercina. Então a clave tanto vem ela do 6 por outro, né? Tac, 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 quanto da semicolcheia, né? Pá, 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 pá. E o Horácio El Negro é um que defende que você tem que entender muito bem as duas para criar um híbrido, para você andar ali entre um lado e o outro. Música cubana, música africana tem que ter tercina. A gente tem que ter essa questão da tercinagem. A gente sentir o pulso em 3 notas. Vai usar pra caramba. Por isso que é bom você estudar. Esse exercício, gente, parece simples. Mas se você aumenta um pouco a velocidade,
nossa, queima. E é bom pra caramba, ele é muito prático. Aí você começa a entender muita coisa que você ouve, ataque de caixa, ataque de bumbo em jazz, você fala, onde é que esse cara pôs? Geralmente está dentro da tercina, só que os andamentos estão muito rápidos. A gente está falando de 200 BPM, 280, aí você não consegue, que figura foi essa? É a tercina, muitas das vezes. Devanils falou alguma coisa aqui, vai usar, deixa eu ver aqui como que tá o nosso chat. Como que estamos? Loyola, meu querido. Loyola está sem microfone, fala aí, Loyola, quero sua voz. Weasley está sem microfone, eu sei. Devanils está curtindo, maravilha. Devanils vai adotar. Pergunta de Yudi, qual é o nome deste último exercício? Yudi, a gente está trabalhando as tercinas, as 3 possibilidades de acento. Você tem 3 notas por tempo. Primeiro você acentuou a primeira, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Outra possibilidade, acentuar do meio, a segunda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por último, a terceira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí você pode fazer todas as combinações. Você pode acentuar a 1 e a 3, você vai ter o shuffle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Você acentua a 2 e a 3, você tem uma frase que ele usa muito em solo. Um tá-tá, um tá-tá, um tá-tá, um tá-tá. Aí você vai fazendo toda essa brincadeira. Cada hora você faz uma combinação, beleza? Não tem um nome específico, tá? Se eu sanei a dúvida. Pergunta sobre isso, gente, sobre esses 2 exercícios? Dúvidas? Senão nós vamos para frente. Me contem. Tudo certo? Seguimos? Sandro, Eu? para aqueles que queriam um pulo do gato, você acabou de dar. Pulo do gato, é? É ralo, né, meu amigo? É ralo, nada vem de graça. Isso aí eu vou falar agora nesse tópico que eu vou entrar, gente. O Loyola tá aberto, Loyola? Você tá querendo fazer alguma pergunta? Porque teu áudio não veio. Eu acho que o seu mic tá aberto, mas não tá vindo o áudio, tá? Se você quiser escrever alguma dúvida, eu te leio aqui. Mais alguém? Alguma dúvida sobre esses exercícios de independência, gente? Eles são muito bons, viu? Aí o que você tem que fazer com eles? Espalhar. Você pode marcar a mão o tempo, bater o pé no assento, marcar o pé o tempo e pegar a síncope na mão. Aí é orquestração. Você vai espalhando. Quem diz? Se for o Loyola que está aberto, não te ouço, Loyola. Eu quero... Tudo certo, massa. Eu vou entrar agora, gente, num tópico aqui que é de um autor chamado Klickenstein. Klickenstein é um cara que ele é especializado em estudar performance. Ele quer saber como que é o mundo da performance, como é o mundo do palco, né? Do executor da música. E ele estudou principalmente os melhores métodos para a prática, para a hora do estudo, para você potencializar isso. Então, o Klickenstein, depois eu passo o nome para quem quiser também, o livro dele é esse aqui, ó. Excelente, ó. The Musician's Way. Pena que só tem em inglês ele, tá? Eu não achei em português ainda, não sei se já fizeram. O Klickenstein abre já a frase dele, do primeiro livro, ele põe uma citação da Ella Fitzgerald, aquela grande cantora de jazz, que eu acho incrível a frase, que é: não importa de onde você veio, importa para onde você está indo. E isso é uma coisa boa para a gente filosofar e pensar, né? Não importa muito o teu passado, as dificuldades que você teve, a falta de estudo, o importante é para onde você vai. Qual é o teu plano futuro em relação à música, em relação ao estudo, em relação ao instrumento, né? A gente tem que planejar isso, senão a gente fica muito no choro do passado, o passado não deu certo, não consegui, não tive tempo, não tive professor, uma série de quesitos, ainda mais para a gente brasileiros, né? A gente sabe como é difícil o estudo da música, né? Nada vem fácil para a gente. Mas vamos pegar essa ideia da Fitzgerald. Vamos, não importa o que aconteceu, vamos para frente, para onde a gente está indo. Então, o Klickenstein, achei bem legal essa citação que ele abre, né?
que junta a dedicação ao teu plano futuro, o que você está fazendo de ação presente, né, para mudar esse estado, para você ir para esse futuro que você almeja, né? O Klickenstein fala, ele tem uma teoria que é a seguinte: o progresso em música depende mais da prática do que do talento. Talento simboliza um potencial. Esse potencial está presente em quem tem talento. Porém, a prática capacita você para realizar este potencial. Mas não é qualquer tipo de prática que trará esse desenvolvimento. Aí ele vai fazer toda uma dissertação como a gente vai chegar na prática ideal, porque é muito, depende de cada um, né? Aí ele estuda vários instrumentistas, ele tem depoimento de pianistas, violinistas, saxofonistas, bateristas, etc., para ele tentar chegar numa ideia de qual é a prática que seja mais eficaz. E ele traz alguns pontos em comuns que ele acha de toda essa pesquisa, que eu achei bem interessante, que é aqui, ó. A primeira coisa, a prática, só dá certo, que é o estudo, né? A gente está falando de prática como estudo, né? Se ela tem um significado para performance. Então, a primeira coisa que você tem que sacar. Tem um significado música para você? Tem um significado... você almeja melhorar a música que você faz? Como que você vê num futuro próximo? Sem esse significado, muito provavelmente você vai achar o estudo uma coisa chata, ou vai deixar sempre para depois, sempre vai ter algo na frente do estudo. Quando a gente coloca um significado importante dentro da nossa música, você vai ver que o estudo é que leva aonde a gente quer chegar, né? Não tem o que a gente estava brincando, que eu converso muito com o Ronaldo nas aulas, não tem o pulo do gato, né? Tem o ralo do gato. A gente tem que sentar a bunda e, ó, praticar, galera, praticar. Ninguém nasce sabendo. Os maiores músicos, os maiores gênios que eu já convivi de música, não largam o instrumento hora nenhuma. Então ele já nem chama de estudo. Você pega um cara genial e pergunta, quantas horas você estuda? Ele fala, não, eu não estudo não. Isso aí não é para mim. Só que se você convive com ele, se você anda numa turnê, ou você frequenta a casa dele, você vai ver que ele não larga o instrumento, não larga de compor, não larga de tirar a música, não larga de analisar arranjo o dia inteiro. Ele vive música 24 horas, ele só não chama de estudo. É uma coisa que a gente tem também para deixar um pouco dessa coisa mística, né? Você estuda? Não dá tempo. Você olha a ponta do dedo, o cara violonista tá preta, né? Tá cheio de calo, ele tá estudando pra caramba, mas nunca tá estudando. Cuidado com esse papo, hein? O Klickenstein fala, o primeiro cuidado que a gente deve ter, e é uma coisa que eu parei para pensar lendo esse livro, o local da prática precisa te inspirar. Porque geralmente eu tive um quartinho de bateria que era um muquifo da casa. Sabe aquele lugar onde está a geladeira velha, o sofá velho, lá na edícula? Lá que punha a bateria e eu ia estudar. Não é um lugar inspirador, né? Não é um lugar que você fala, pô, que gostoso ficar 5 horas aqui dentro. Então o Klickenstein já levanta essa questão. Presta atenção no lugar que você está elegendo como lugar de estudo. Dá uma ajeitada nele. Eu não estou falando fazer reforma, pintar, etc. Mas são pequenos detalhes. Organiza, limpa, deixa uma escrivaninha, deixa água, coloca um quadro que te inspira. Coisas simples, mas que fica legal, que te dá motivação de estar ali estudando, principalmente voltado à música, né? É um ponto bem interessante que ele já abre o livro, né? Outra questão que ele passa para os dias de hoje. Todo grande instrumentista que ele entrevistou. O que você faz com o seu telefone, seu computador na hora do estudo? Off. Eu desligo. Falou, off. Não existe estudo com celular ligado. Porque a cada 10 minutos faz o barulho do WhatsApp e você tira a atenção. Você pode nem ir lá abrir o WhatsApp, mas vai ficar uma pulga atrás na orelha. Será que eu tenho que abrir? Será que é importante? Será que querem falar comigo agora? Será que é gig? Será que eu estou perdendo dinheiro? Então, assim, fone desligado, computador desligado. Você tem que estar, ele chama até de o seu santuário. O lugar que você estuda é um santuário. Ninguém bate na porta, não toca telefone. Você se isola para você potencializar o teu estudo, né? É um jeito bacana também de pensar. Outra coisa que ele fala, tem um capítulo que ele traz a frase do Duke Ellington, que é um pianista, arranjador americano, que ele fala o seguinte:
O músico esperto é aquele que toca o que ele tem vontade de se aprofundar. O que é isso? O músico não pode atirar para tudo que é lado, porque alguma coisa ele vai fazer mal feita. É muito melhor você conhecer uma música, se aprofundar nela e saber dizer não para outras. Não, isso eu não toco, isso eu não sei. Você sempre mantém a sua imagem profissional perfeita. Você não está fazendo nada de errado. É igual eu falei agora há pouco. Eu nunca vou inventar de gravar um sertanejo universitário, porque eu não sei. Eu vou queimar o meu nome tentando fazer universitário, porque eu não sei. Entende? Isso a gente tem que ter bem claro. Até onde a gente vai? Uma banda de metal pode me chamar para gravar? Eu não vou gravar de jeito nenhum. Eu não tenho técnica do metal. Eu não sei usar pedal duplo. Eu não sei tocar com aquela força, com aquele punch do metal. E o mais importante, eu não tenho a verdade do metal. Eu não conheço o metal. Eu não vivo o metal. Então é mais nessa questão assim. O músico esperto, ele vai aonde ele vive aquela música, saca? Isso aí é bem legal. Até também você eleger essa música. Qual é a música que mexe com você? Que você quer ela para você mesmo? E aprofunda, meu. Vai para cima. Seja o cara nela. Aí ele tem essa frase que ele fala. Isso é um músico esperto, né? Tem uma frase também, essa não é do livro, mas eu tenho na minha vida, uma vez eu trabalhando com Paulo Calazans, eu não sei se todo mundo conhece, é o tecladista do Djavan, arranjador do Djavan, e esse cara é um mago, esse cara, meu, fora o que ele sabe de música, que é o cara que eu mais tive presença junto, assim, que é um cara que é um gênio musical mesmo, sabe tudo de música, assim, é embaçado, sabe prático, o cara faz música na hora. E ele tem uma frase que é muito legal, cara, que ele sempre fala para todo mundo: estuda, a prova pode ser amanhã. E é real, né? Estuda, eu sou ruim de leitura. Depois eu estudo, estuda, cara. Uma hora pode chegar uma gravação e é escrita. E você recebe a partitura. E aí você não faz a gig. Ah, mas eu precisava estudar improviso, mas. Depois, eu sou um cara do groove. Estuda improviso. Uma hora vai chegar um artista e falar, e agora com vocês, fulano, sola, e aí você não tem nada na mão, não tem cartas na mão. Então essa frase aí é muito importante, ela vive me martelando. Estude que a prova pode ser amanhã. Pode chegar alguma gig embaçadíssima e você tem que estar preparado para ela, né? Você tem que estar esperto para o estudo. E por último, a gente tratar da atitude positiva, né? Não adianta nada um músico muito bom, muito técnico, muito conhecedor e o cara é um chato de galocha. Ninguém aguenta conviver com chato, ainda mais em turnê. Eu que já fui um músico que fiz muita turnê, eu viajei mais de 20 anos. Músico chato não fica em gig, gente. Não importa o quanto ele toca. O cara pode tocar ser o deus da música. Se ele é chato, a próxima vez que essa mesma gig fosse reunir, alguém vai falar: liga para esse não. Eu tenho um outro aí, ó, toca bem pra caramba também. Então cuida com a atitude positiva. A atitude positiva conta muito, ainda mais quando se trata de turnê, que é uma coisa que você vai conviver, convívio social, ser respeitoso, ser educado, ter empatia com as pessoas. A vida de turnê não é fácil, você acorda de madrugada para pegar voo, vai passar só um dia inteiro, come rápido, volta pro show, dorme pouco, outro avião, isso estressa demais. Isso aí no passar de 1 ano, 2, 3, 5 anos, todo mundo vira uma dinamite, com perda de sono, longe da família. Então a questão de você saber lidar com as suas emoções e principalmente o trato, a educação, como falar com as pessoas, ajuda demais a permanência numa gig. Não importa o quanto você toca. Um chato vai ser limado. Beleza? Alguma pergunta, galera? Podemos encerrar? Como é que vocês estão? Vocês querem entrar em mais algum assunto? Eu não sei se a gente tem limite de tempo, eu não quero também tomar o tempo de todo mundo. Falei, Loyola. Sim. Pode crer.
De graça nada, pô. Eu que ganho, pô. Tô compartilhando com os amigos. Obrigado, Marquinhos. Eu te admiro demais. Você é um grande músico, cara. Você é um grande talento. Você é fora de série, Marquinhos. Eu acompanho você já há alguns anos. Você é embaçado, mano. Você vai longe, 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 longe. Animal, mano. Aí, ó o Abner aí, ó. Estudar, gente, estudar. Não tem facilidade, é estudo. Não vem de graça, não tem jeito. Não tem pulo do gato. Quem vender pulo do gato, foge, é pilantra. Falou para você que eu sei a magia, o jeito, o esquema, aqui vai a nova técnica, vaza. Vaza. Quem não mostra para você que você tem que quebrar pedra, que você tem que ter a bunda na cadeira, que música é uma coisa muito séria, você tá num charlatão, mano. Vaza. Sai fora. Não dá ouvidos. Massa, obrigado a presença, Marquinhos. Tamo junto, mano. Tem acompanhado, ó. Vocês têm que acompanhar o Instagram do Marquinhos Loyola. Ele tá dando cada aula, gente. Filé. Filé mignon. Dá aí teu canal aí, Marquinhos. Escreve aí pra galera, mano. Vale a pena pra caramba. Mais alguma coisa, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa que ficou mal esclarecida ou não entramos nesse assunto? Digam aí, para a gente dar uma finalizada. Pode falar. Tá, vamos ver. Super. Tá. Acho que eu vou. Para falar do jazz contemporâneo, eu tô com medo de eu esticar demais a live, gente. Eu falo pra caramba, a gente já tá com mais de 1 hora de live, é isso? Já, né? Eu não quero também tomar muito tempo. Quem precisar aí, galera, pô, porque eu vou falando aqui, não para, né? O jazz contemporâneo é complicado, eu tinha que ter uma live só disso, né, cara? Porque é um assunto que a gente tem que aprofundar muito. E eu posso trazer alguns nomes de quem está fazendo jazz contemporâneo, que eu acho que pode ser mais bacana para quem não conhece, para quem não tá, para ouvir primeiro, né? Para ouvir o que está rolando do jazz de hoje. Eu escrevo também, a gente troca o WhatsApp aí, gente, ó, eu deixo o dedo lá no WhatsApp, pode mandar para mim. Eu vou até escrever aqui no chat meu WhatsApp, para vocês me dar um alô lá para eu passar esses dados, tá? Deixa eu ver. 999455272. Manda um salve lá. Eu escrevo toda essa bibliografia, escrevo também esses nomes. Bateras de hoje, gente, que acho que a gente tem obrigação de saber, porque esses caras estão levando a bateria. Esses caras são os caras que estão de ponta hoje no nosso instrumento. Então você tem que conhecer. Eric Harland é um cara fantástico. Já tive, cara, o prazer de ver esse cara tocar ao vivo 3 vezes. É embaçado. Greg Hutchinson é incrível. Batera que tá levando jazz numa linguagem. O Eric Harland, ele é multifacetado. Assim. O Eric Harland tem muito repertório. E ele traz todo esse conhecimento dele para dentro do jazz. O Greg Hutchinson, desculpa, ele tem muita noção da tradição do jazz, só que ele dá uma outra roupagem, uma outra visão, só que ele é sempre com o pé na tradição ali, é muito bacana de ver, mas mesmo assim ele inova, é incrível. Mark Juliana, que a gente já falou, também consegui ver o Mark Juliana ao vivo uma vez, foi incrível, é um cara que tira muito timbre da batera, e aí tem uma frase dele, que eu acho que eu troquei essa ideia já com o Marquinhos, que ele fala o seguinte: toda vez que ele estudava, e dentro da sala de estudo
A frase que ele fazia lembrava algum batera foda, algum batera que ele conhecia, ele não repetia aquela frase. Ele parava e falava: não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar a minha frase. Eu tenho que criar meu jeito de tocar batera. E se você vê o Mark Juliana tocar, você vai entender. Não tem ninguém que toca igual ele. O cara tem uma linguagem de bateria que é dele. Uma coisa importante dele. Tem o Bill Stewart, que já é um pouquinho mais velho que eles, né, que está vindo desde a década de 90, mas é um inovador, assim, fantástico. O que o Bill Stewart faz, cara, é incrível no jazz. Brian Blade, que é praticamente o que eu mais gosto, sintetiza tudo isso que a gente está falando aqui, que o Brian Blade é o cara. Jeff Ballard, que é o cara que eu falei ali, que ele usa às vezes ele monta kit africano, também é um batera da pesada. Nate Smith, que está bem conhecido, Nate Smith está bem pop, assim, também um inovador, um cara incrível. Otis Brown terceiro, um cara que toca muito bonito. O último disco dele é bem interessante, a forma que ele pensa groove. A batera tá mais espalhada, assim. Você não sente a batera nem pulsando jazz, nem pulsando pop, nem pulsando hip hop. A batera é um outro elemento. Ele distorce a bateria. Você fala, isso é um cello? O que é isso? A visão dele, saca? Não o timbre, mas a visão dele de tocar. O último disco dele é muito interessante. O Richard Spavin é um cara que está trabalhando muito a questão da música eletrônica. Esse cara pegou a linguagem eletrônica e usa no kit acústico. Ele não usa nada de eletrônico enquanto toca. Só que a linguagem é toda eletrônica dele. O Richard Spavin também é embaçado. Ari Hoenig também é outro que muita gente aqui conhece, que é um cara que trabalha muito a questão de polirritmia, a questão de groupings. Ele é muito ligado à quebradeira dentro do jazz. Ele inova nisso, né? Muito legal. O Marcus Gilmore, que é um dos meus prediletos. Marcus Gilmore inova em sonoridade, em fraseado, em dinâmica. Marcus Gilmore também. Tem também o Ofri Nehemia, né? Que é o batera que está tocando agora com o Shai Maestro, que é um moleque, e toca piano pra caramba também. É um cara que vale a pena. E a gente não pode deixar de falar dos bateras brasileiros da base, né, da música brasileira, Erivelton Silva, Paulo Braga, Edu Ribeiro, Jurim Moreira, Jorge Gomes, Theo Lima, são todos nomes que eu ainda escuto até hoje, eu acho os caras inovadores, cara. Você vê gravações do Jurim Moreira, do Theo Lima ali da década de 90, década de 80, soa tipo, parece que foi feita agora, ou parece que o cara tá pensando, como esses caras são avant-garde, né? Como eles pensam lá na frente, né? Então esses nomes, galera, são difíceis de guardar. Manda um WhatsApp para mim, eu vou escrever tudo isso aqui, dou um copy e cola, mando pra galera. Beleza? Pode falar. Dentro desses bateras, você já ouviu alguma coisa daquele batera que acho que é Justin Faulkner o nome dele? Parece que ele tá acompanhando o Branford Marsalis. Esse cara é da pesada, Ronaldo. O Justin Faulkner, ele é agressivo, saca? Ele é do Branford Marsalis há algum tempo já. Ele é muito forte, ele tem muita energia. É muito legal o jeito dele tocar, assim. É bacana. Eu gosto muito também do Nashit Waits no jazz. É um cara que está com uma visão revolucionária. Ele usa muita técnica estendida. Nashit Waits. Eu escrevo esses nomes pra gente. Eu vou passar tudo no WhatsApp para quem procurar. É legal ouvir, gente. Abre a cabeça pra caramba a gente ouvir esses caras tocando. Esses caras aí estão guiando a bateria hoje, né? Eu devo ter esquecido um monte. Tem um monte fazendo, né? Esses dias eu vi um menino, J.D. Beck, incrível. O guri deve ter 17 anos, 20 anos, sei lá. Incrível, cara. Ele toca sempre com pratinhos em cima dos tambores. É bonito demais. Acho que é J.D. Beck. Embaçado, cara. Embaçado, moleque. A sonoridade que ele traz. Incrível. Você tem que acrescentar nessa lista aí um outro. Sandro Moreno. Ah, tá longe, hein? Tá longe, hein, Ronaldo? É outro embaçado, que parece um pouco. Esse aí é fã. Eu sou fã dessa galera, aí dá. Mais alguma dúvida, galera? Alguma coisa? Uma moto.
Então, vou dar tchau, né, gente? Agradecendo a presença, agradecendo ao projeto da escola da UFMS, que fez o convite, proporcionou isso aí para todo mundo nesses projetos de extensões. Fico muito agradecido à professora Ana Gaborim, ao Gabriel, que está nosso monitor aí, está ralando a semana inteira, né, Gabriel? Muito obrigado, viu? E quando quiser outra, gente, estamos aí. Para falar de música, eu adoro. Obrigado, foi uma experiência fantástica e vamos torcer para que venham outras. Massa, Ronaldão! Tamo junto! Até mais. Valeu, gente! Muito obrigado, Um viu? abraço. Tchau, tchau. Obrigado vocês. Aí, valeu! Valeu, Sandro. Ô, Gilberto! Obrigado! Tamo junto. Valeu. Falou! Abraço!